Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa. Chegamos nessa quarta-feira para falar de NFL mais uma vez. Geralmente eu não faço vídeos de quarta, afinal terça-feira já tem a live, né? E você pode conferir aqui no nosso, aqui do lado, aqui, no nosso canal você encontra a nossa live lá que foi bem legal. Ontem muita gente acompanhando, então discutimos muitos assuntos da semana 1, mas eu tô tentando uma coisa diferente e eu conversei com o pessoal do clube de membros, tá lá no Telegram, batendo um papo com a gente, falando o seguinte, ó, mandem as suas sensações aqui para eu dar aquela avaliada. Você sommelier de sensação, então vamos avaliar o que o pessoal sentiu desta primeira semana. Quero dar uma boas-vindas aqui ao Eric Sola, o Lucas Pazini Moratelli, Marcos Valenga, Rafael Ranzoni e a Flávia Antonângelo. Muito bem-vindos ao Clube de Membros, entrem lá no grupo no Telegram, tem as vantagens de poder conversar, aqui a gente vai bater no papo direto, mas aqui nesse vídeo vou falar da sensação deles. Se inscreva porque você concorre a prêmios, né? Aliás, o Wesley Cordeiro ganhou a camisa da Fanatic, não entre em contato comigo ainda, fala comigo. Já sorteei 2 bolas de futebol americano, uma jersey, com 150 membros vai ter mais uma jersey, então faça parte do Clube de Membros. Conheça a Fanatic Sport Nation, que é a nossa loja parceira. Aqui embaixo tem o link e tem cupom de desconto. Também abra sua conta na Bet+. Você que gosta de apostas esportivas, a Bet+, é o seu lugar aqui embaixo. Tem o link para você abrir através do Toque Passa. E quem faz parte do clube de membros sempre tem vantagem. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então começar, porque é meio que para sentir o que vocês entenderam da primeira semana. Eu sei que o sentimento é meio que compartilhado, eu percebi, a gente recebia as mensagens lá, né, na aba comunidade, o pessoal mandou e, bom, eu falei, acho que a galera vai estar com um sentimento bem parecido, até porque eu tinha muitos sentimentos semelhantes, né, então vamos aqui ser sommelier de sentimento alheio, vamos conversar um pouquinho. O Cristiano Metralha, por exemplo, mandou aqui, o sentimento dele é de dúvida se a defesa dos 49ers é a melhor que a dos Cowboys ou a dos Cowboys melhor que a dos 49ers. E é uma excelente dúvida, tá? Acho que a gente vai entender mais ao longo da temporada, mas eu não quero ficar em cima do muro, não vou dar palpite, tô aqui para dar opinião, você, né? Você entra no canal para querer saber a minha opinião, e eu sei que eu vou ser xingado, mas se tivesse que escolher uma delas hoje, eu acho que eu ficaria com a dos Cowboys. Talvez fosse a dos Cowboys. A dos 49ers é espetacular, né? Tem o Bosa, que é o melhor jogador defensivo, mas o Micah Parsons é um cara que tem potencial para ele ser o melhor jogador defensivo. Tem uma secundária. Olhando nível por nível, os nomes que estão lá, gosto muito do trabalho do Dan Quinn, que já está consolidado. A equipe dos 49ers está tendo essa mudança, né, de comando ali, que saiu o DeMeco Ryan. Então, eu acho que eu ficaria com Dallas, mas muito apertado. E na questão de time, qual time é melhor, eu fico com o San Francisco 49ers. Acho um time mais forte porque eu gosto mais do ataque. O ataque já é muito experimentado. Já os Cowboys me decepcionaram, né? Foi só gerir essa partida aqui, vamos ver como é o McCarthy. Elogiei o McCarthy chamando as jogadas ofensivas, mas, né, o teste, convenhamos, não foi lá grande coisa. A Gisele Lima Santos Souza mandou aqui, ó, falou que a AFC Leste desse ano será a AFC Oeste do ano passado, com a promessa de disputa acirrada que não se concretiza. Citou os Jets do Zach Wilson, né? E falou que torce pelos Bills, mas desacreditou do time. Falou que o Josh Allen tá um louco sem freio, jogando Madden, e pontuou os problemas do time ali, a questão do Diggs, treinador. A minha sensação foi bem parecida com essa, com relação à AFC Leste. Porque no ano passado a gente tinha lá, o all-in dos Raiders, ou a chegada do Russell Wilson na equipe dos Broncos, os Chargers estão fortes, e no fim deu Chiefs, como já era imaginado que ia rolar, né? Mesmo perdendo o Tyreek Hill. Eu acho que os Jets se afastam bastante da briga com o Zach Wilson, não é maldade, né? Acho que volta para a estaca do ano passado, a gente já viu esse time muito bom jogar com o Zach Wilson, e a gente entende que tem um limite para isso, que ele é capaz de perder jogos, e mais uma pecinha, o ano passado foi o Breece Hall, perdeu o Breece Hall, o time não conseguia encontrar formas de vencer mais, e pode acontecer a mesma coisa nesse ano, porque o Zach Wilson é um limitador, é um grande limitador para essa equipe. Os Dolphins se fortaleceram demais nessa briga, eu acho que é um time que vem bem forte, talvez dispare como favorito neste momento na briga para levar a AFC Leste. Mas eu acho que vai ter briga, talvez não seja naquele nível que a gente imaginava. A gente estava imaginando a briga num patamar aqui, assim, ó, quem ganhar a AFC Leste vai ser campeão do Super Bowl. Talvez não seja isso, né? Tem que baixar um pouquinho a expectativa. Essa história de passar 4 times dos playoffs não vai rolar.
Não tem como, eu acho que nunca vai rolar, aliás, 4 times da mesma divisão. E 3 também acho que vai ser difícil. Eu vejo 2 times indo para os playoffs. Acho que os Jets têm chance de playoff, os Bills têm chance de playoffs, os Dolphins têm chance, os Patriots podem brigar. A disputa vai ser acirrada ainda, mas não vai ser naquele alto nível como eu imaginava. Aí falando de Buffalo Bills, tivemos duas mensagens que chegaram aqui dos colegas que estão sempre lá no Telegram. O Guilherme Cola falou que o sentimento é de ódio e decepção, torcedor dos Bills, não vou julgar. O Gustavo Zamaro, que falou aqui que o sentimento dele é de alienação seguido de resignação. Os Bills parecem um time desfuncional de filme, me faz flutuar entre a risada e a depressão em segundos. Não venha falar que eu não avisei que, né, que poderia não ser tão bom assim. A postura de segunda, para mim, foi muito dentro do que eu imaginava que poderia rolar. Poucas janelas de Super Bowl se mantêm abertas por tanto tempo sem o time pelo menos chegar na final, né? Lá no ano passado, tinha aquela motivação de vamos superar aqueles segundos que faltaram, aquela virada, aquela derrota na prorrogação, foi dolorosa e agora a gente vai dar a resposta e vai chegar lá. O ano começou muito bem e foi caindo, e esse é um problema. A forma como terminou o ano, e até brinquei na live ontem, não é como você começa, mas como você termina. Os Bills terminaram muito mal, né? Poderiam ter perdido para os Dolphins do Skyler Thompson, né? Foram massacrados pelos Bengals. E aí começam algumas questões. Aquela famosa história de que casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É mais ou menos isso que acontece nos Bills. Perdeu um protagonismo. Os Bills eram vistos como os grandes rivais dos Chiefs. Não é mais. O pessoal já olha para os Bengals e aponta como um grande rival. Então, a sensação lá dentro começa a ter essa queda. Não se espera mais o Josh Allen contra Mahomes, é Burrow e Mahomes. É o jogo que os caras escolhem para o grande momento. Então fica essa coisinha. E eu falei que eu não gostei da postura de tudo que envolveu a história do Diggs. Não gostei da postura do Diggs, né, na pré-temporada. Achei que ele foi extremamente babaca. E a forma como os Bills trabalharam aquele caso. Eu sei que perder o Diggs é horrível, o principal recebedor do time, que seria uma perda imensa, que mudaria bastante as coisas, mas ter o cara em campo também, talvez sem tanta vontade, ou então apontando o dedo para tudo que acontece, o cara destruindo, ter um ambiente tóxico causado por um jogador, talvez seja um problema ainda maior do que não tê-lo em campo. Sabe a história do antes só do que mal acompanhado? É melhor ser um cara que vai fazer isso. Eu vou lembrar aqui que os Patriots, né, pô, quantas vezes o Bill Belichick pegou o jogador que era bom e falou: obrigado, cara. Randy Moss foi assim, depois de um jogo não foi alvo ali, parece que teve. Tchau, vai embora. Não interessa quem você seja, vai embora, foi, obrigado. Eu vou me virar aqui, eu vou dar um jeito e as coisas vão virar. Né? Os Chiefs fazem isso, então. E tá sofrendo. O Josh Allen tá sofrendo bastante com a mudança de coordenador. A saída do Brian Daboll mudou bastante ali o perfil dele, a loucura, falou essa história de estar louco, de estar sem freio. Parece que ele está querendo resolver tudo. E essa briga com o Diggs também coloca. Quando ele vai lá e fala que ele precisa ser melhor, na entrevista ele falou: eu perdi o jogo de novo. Isso aqui começa a atrapalhar a cabeça do quarterback. É muito complicado isso, porque o cara precisa estar confiante. Senão começa a ter. Eu preciso ganhar o próximo jogo. Eu perdi esse jogo, eu preciso fazer o próximo. E aí os erros vão se acumulando e a gente pode ver o Josh Allen ter uma queda absurda para padrões de início da carreira dele, tá? O Paulo Barros, né? Vou juntar duas aqui também, dos Giants, outra decepção. O Paulo Barros está falando aqui, sentimento de desolação com os Giants. Tudo bem que o time é limitado, mas a impressão que deu é que o time é pior do que o esperado. Muito desestabilizado emocionalmente, a OL é desastrosa. Será que temos esperança de um 8-9? E o Otávio Cambraia também foi nessa linha. Ele falou: sentimento muito ruim de ser vergonha da semana 1, vergonha máxima por tudo que foi o jogo. É duro saber que o time não é tão ruim assim, mas está difícil acreditar. Eu entendo muito a frustração dos Giants, muito, muito mesmo. Eu acho que o 8-9 ele é possível, plausível, um 9-8 talvez, apesar que minha previsão foi 7-10. E o pessoal ficou meio bravo comigo quando eu falei lá 7-10, né? Pô, mas tão próximo dos Commanders assim, nós temos o Brian Daboll. Eu não acho que o desempenho do time foi pior do que esperado, foi dentro do que eu imaginava que seria. É que o 40-0 ele assusta, né? Mas domingo o que rolou foi assim,
tudo que poderia dar errado para um time deu para a equipe dos Giants. Eles começam bem, fazem uma primeira campanha, poderia ter saído com 3-0 ali, chutando field goal, e acontece um bloqueio. Quantas vezes você vê bloqueio de field goal? Não é uma coisa que acontece todo dia. E bloqueio de field goal que é retornado para touchdown. Então é muito mais raro. E as coisas vão acontecendo, né? 7 sacks, a linha muito ruim mesmo, né? Mas começa a ter muito problema aqui, turnovers, tudo dá completamente errado, então eu acho que o placar ele foi assustador, mas o time para mim ele não mudei minha perspectiva. Eu mantenho a perspectiva que eu tinha no começo da temporada. Eu não imaginava esse time brigando, quer dizer, brigando podia brigar, mas eu não chegando aos playoffs, né? A regressão era normal. O ano passado foi o surpreendente. Era um começo do trabalho do Debo, com muitas lacunas a ser preenchidas, ele não preencheu aquelas lacunas e as coisas funcionaram, um sisteminha já funcionou. Só que esse sistema fica manjado, a galera entendeu o que é e o que tem que fazer de diferente. Então ele vai ter que mudar, já passaram um alerta no passado, para ser ídolo em Nova York é muito rápido, mas para você ser derrubado também é muito rápido, então o Brian Daboll precisa ajustar esse time, mas eu entendo completamente, tomar essa sacode, né, o único time que não fez pontuação nenhuma na temporada, não dá. O Alex Silva, né, companheiro aqui, meu vizinho aqui de Portugal, sentimento de que os meus Ravens têm uma maldição em cima. Só pode. Perde-se 4 jogadores titulares durante o jogo. Não pode ser verdade. Deixando qualquer tipo de superstição de lado, a única explicação científica, né, cientificamente embasada nessa questão é Zika, é Urucubaca. Não tem o que dizer, cara. De fato, tem que apontar para o lado de uma maldição. Não é possível. É realmente impressionante. E olha que ainda nem foram alguns personagens. Sobra, por exemplo, um Odell Beckham Jr., que é um cara que se eu tivesse que fazer uma aposta em quem pode se machucar, eu colocaria ali, né? Vai machucar ao longo da temporada? Sim ou não? Eu colocava o Odell Beckham Jr., que para mim é quase uma garantia. É... A realidade é que os times da NFL precisam ter muita sorte para serem pouco prejudicados por lesão. Muitos dos times são muito afetados e tá na cara que os Ravens não têm nenhuma. Então, eu entendo a sua sensação e eu não tenho como aliviar para você, falar que vai melhorar, porque não sei se vai melhorar. Semana 1 já são 2 jogadores que estão fora da temporada, os outros vão perder alguns jogos. É muito difícil mesmo o que acontece na equipe do Baltimore Ravens. O Matheus Miguel de Moraes Nelber, duas mensagens aqui sobre o San Francisco 49ers. Primeiro que o Matheus falou aqui, ó, Brock Purdy está evoluindo sob pressão e será um QB top 10 no final da temporada. E o Eric Sola chegou aqui e falou também, ó, sentimento de animação ao ver os 49ers nesse domingo. A defesa excelente como sempre e o ataque muito bom. Creio que o Purdy deve realmente se tornar o quarterback da franquia nos próximos anos. Os 49ers vêm bem nesse ano de novo. Tomara que não tenha esse de novo, tá? Porque de novo pode chegar bem e morrer na praia, como foi no outro ano. Eu compro esse sentimento dos dois. Eu compro. Eu fiz o jogo na tela da ESPN lá no domingo. E eu entrei muito no hype train da equipe dos 49ers, eu gostei muito, me impressionei com a postura do Kenny Pickett, não, o Kenny Pickett não foi tão bem assim, do Brock Purdy dentro do pocket, né, falei aqui, ressaltei até o strip sack que ele levou ali, foi uma desatenção no lado direito dele, ele estava bobeando demais no lance, mas... Cara, eu não acho que ele vai ser um cara impressionante como o Mahomes, né? Aquele cara de highlights todo final de semana, uma coisa especial. Mas ele demonstrou ter segurança, ele é muito disciplinado, ele faz o que foi falado, ele tem uma boa leitura pré-snap, ele faz uns audibles interessantes. Ele é bem coordenado pelo Shanahan e ele tem um entorno que facilita muito a coisa, né? Você tem peças, você tem o McCaffrey, você tem o Deebo Samuel, você tem o Ayuk, você tem uma defesa forte que não vai te deixar numa situação que inclusive eu quero ver para falar mais do Brock Purdy para entrar de vez nesse hype, que é de ter que correr atrás de um placar, né? A situação que ele teria mais assim na final de conferência não dá para avaliar porque ele estava com o braço daquele jeito. Então é uma coisa que eu quero observar um pouco mais do Brock Purdy, mas eu tenho gostado muito. Eu gosto desses 49ers. Acho que o ano passado a gente apontava que talvez fosse o time com o melhor elenco da NFL e ele segue nessa toada. É um time muito forte dos dois lados da bola, com muitos playmakers, jogadores que
conseguem desequilibrar partidas, e aí é difícil. Pô, se eu conseguir anular o McCaffrey num jogo, aparece um Ayuk, aparece um Deebo Samuel, aparece um George Kittle. Ah, não, mas eu consegui agora anular o Deebo e o Ayuk. Tem o McCaffrey que vai receber, que vai correr. Então é muito complicado você parar esse time dos 49ers. Entendo e compro muito esse hype. A Camila Sommer falou que tá iludida com a era do amor lá em Green Bay. E faz bem, né? O Jordan Love realmente mostrou que uma coisa que a gente não apostava durante a off-season, a gente não tinha material suficiente para olhar e falar assim, cara, o Jordan Love vai ser um quarterback para substituir o Aaron Rodgers e deixar a torcida tranquila, né? O material que a gente tinha era, pelo contrário, era ruim, né? Eu achava ele fraco, entendia que os Packers tinham engolido o sapo por tanto tempo justamente por não ter confiança no cara. Talvez ele fosse um quarterback ponte, talvez ainda venha a ser, né? A gente tá falando num começo, uma precipitação. Falei aqui que eu me empolguei com os Steelers na pré-temporada e ele não foi aquilo que imaginava. O Jordan Love foi muito bem na pré-temporada e agora pegou uma equipe do Chicago Bears que era aquelas latas de lixo, sabe? Ambulante pegando fogo. Foi isso que aconteceu com a equipe dos Bears, né? Um time que me decepcionou demais, uma das maiores decepções, porque eu imaginava que iam chegar com uma postura diferente para esse jogo tão importante. Justin Fields, nossa senhora, é nojento de tão ruim que foi a partida. Agora também quero ver alguns testes mais complicados para a equipe dos Packers. Como eu falei do Brock Purdy, buscar um placar, como é que é você sair atrás e ter que resolver pouco tempo no relógio, situação, tudo isso aqui vai ser diferente. Tá atrás duas posses, não se afobar tentando fazer o touchdown de 21 pontos, né? Tentando, entendendo que vai ser um processo, que você vai ter que fazer uma parte, confiar na defesa. Isso eu quero ver bastante nesses quarterbacks mais novos. Mas eu vou ser capaz aqui. Se ele fizer isso, eu vou ser capaz de falar que os Packers acertaram de novo e estão num bom caminho. É bom demais para um quarterback entrar numa franquia mais estabilizada, como acontece com a equipe dos Packers, como é com o Brock Purdy nos 49ers. Você vai pegar um ambiente muito bom para você evoluir. Enquanto se você entra hoje numa equipe dos Panthers, né, confusa, os Colts bem confuso, são times que dificultam a vida de quem está fazendo essa transição, de quem está começando a querer se estabelecer na posição de quarterback. O Rafael Lima falou que ficou frustrado e puto com os Eagles, que ainda nem chegaram na parte mais difícil do calendário, e na mesma linha foi o Gabriel Prado Vicente falando aqui, ó, raiva, decepção e por fim preocupação com os Eagles e que pese a melhora dos Patriots. É um absurdo esse time ter 4 campanhas seguidas com um 3 and out. Fiquei mal acostumado no ano passado e esqueci que os Eagles são isso aí. Não, os Eagles não são isso aí. Os Eagles não são isso aí. Os Eagles são muito fortes. Eu entendo, mas eu venho aqui acalmar os dois, né? Essa sensação dos dois eu vou dar uma calma, né? Muita calma nessa hora, mas do lado positivo, né? Não, tipo, baixo hype. Não é essa terra arrasada, calma aí. Até o Nick Sirianni falou depois do jogo que ele abordou de forma errada a pré-temporada, que ele tinha que ter colocado um pouquinho mais para jogar, inclusive o Hurts, para pegar um pouquinho mais de ritmo. E eu acho que foi dentro de um previsto para um time que está mudando o coordenador ofensivo, o coordenador defensivo perdeu as duas mentes ali, né, dos dois setores nessa pré-temporada na off-season, que foram comandar outros times. Vai exigir alguns ajustes, vai ter que ter alguma coisinha ou outra, uma arrumação da casa aqui e ali. E outra coisa, não é a parte mais difícil do calendário, mas não dá para tirar o mérito de um Bill Belichick com 5 meses para se preparar. Faz 5 meses que o Belichick sabia que o primeiro jogo era contra os Eagles e ele secou esse time, viu o que esse time tinha de melhor, de pior. É complicado, não é assim, enfrentamos uma baba. Não é que, pô, perdemos para um time aí que perdemos para os Cardinals, que são horríveis, né? Não, não é o caso. É uma defesa do Bill Belichick, né? Então, calma, né? O mais importante foi ter saído com a vitória, que vai fazer diferença lá no final. Pior mesmo seria se tivesse perdido, porque essa derrota podia ser diferencial lá na frente quando você fosse brigar por seed. Ainda é um time muito forte, eu confio bastante na equipe dos Eagles. O Carlos Alexandre Rezende tá falando que o sentimento dele foi uma esperança inútil de que os Patriots vão aos playoffs, enquanto o Vladimir Dias falou assim, frustração pelos Patriots terem ficado no quase novamente, como em vários jogos da temporada passada.
Esse sentimento de playoff eu acho que é precipitado, né? Mas não dá para descartar. O Belichick sabe bem arrumar o time, ver as peças que tem. A gente sempre falou que o head coach Bill Belichick salva a pele do GM Bill Belichick, né? Eu só espero que esse ano a torcida pare com um pouquinho essa história do Bailey Zappe e entenda que dá para chegar em algum lugar com o Mac Jones. O Mac Jones, cara, ele foi. Não existem 32 Mahomes, né? Não existem. Ah, tem o Mahomes, o Burrow, aí o Mahomes B, o Burrow B, o Herbert B, C. Não é assim que funciona. São níveis diferentes de quarterback e quanto esses times demoraram para achar um cara desse jeito. Quanto tempo os Chiefs passaram com quarterbacks meia boca, um Alex Smith, por exemplo, meia boca, né? Não é um cara que vai ganhar um Super Bowl para você. Quanto tempo os Bengals não tiveram um quarterback? Olha o Chicago Bears, quanto tempo. Os Chargers também. Ah, tinha o Philip Rivers, mas que até um ponto. Você tem hoje um Herbert, você não tem um treinador. Então, por isso que eu falo que tem muita calma na hora de avaliar. E manda embora o Belichick, nós temos que conseguir, tem que fazer isso. Não tem como pagar multa rescisória e tirar uma Holmes, não tem como tancar ao nível de buscar um Caleb Williams, que também não é uma certeza, a gente vai ter que ver essas coisas. Muita calma, tá? Vou pegar até um exemplo. O Brock Purdy, se ele tivesse nesse ataque dos Patriots, será que seria diferente? Se ele tivesse trabalhado com o Matt Patricia, chegado no time com o Matt Patricia, passando a bola para quem? Ele não tem um Ayuk, ele não tem um Deebo Samuel, não tem um Christian McCaffrey, né? O caso do Mac Jones. Uma dessas peças já faria muita diferença. Acho que os Patriots erram muito ao longo dos anos com relação aos seus recebedores, né? Tá meio jogado às traças. O Brady fazia jogada, não vai ser o caso do Mac Jones. Calma, né? Muita calma, né? O Mac Jones passou o primeiro ano tendo que se provar como quarterback para a NFL. Segundo ano, ele tinha o desafio do Matt Patricia tentando provar que ele não era um cara de um ano só, que ele era uma realidade. E aí ele chega no terceiro ano tentando provar que ele não é o lixo do ano passado, né? Muito por culpa do Matt Patricia. Então, não tem tantas peças. Não tem tantas peças assim, mas é um time que ajustado na. Pode beliscar. O calendário é complicado, mas pode beliscar. Eu achei. Gostei, tá? Primeiro jogo eu achei que foi ok. O Ricardo Pina falou que tá com frustração. Teve frustração nos Chiefs na quinta, ficou surpreso pelo baixo rendimento de alguns times na primeira parte do jogo de domingo. E, que falar dos dois prime times, né? Risada e alegria. Tomara que não tenha rido aí da lesão do Aaron Rodgers, né? Mas aqui, os Chiefs, cara, tinham parada dura na quinta-feira, ainda mais sem o Chris Jones e principalmente sem o Travis Kelce. Baixo rendimento na semana 1 também é uma coisa muito normal. A gente tem expectativa, a gente é enganado pela pré-temporada, os times às vezes demoram para engatar, falou, os Bengals é um carro a álcool, demora. Em outubro a gente começa a ter uma ideia melhor de quem vai de fato brigar, e só lá depois do Thanksgiving, na última semana de novembro, a gente fala assim, ó, esses daqui são os 4 times que vão chegar na final de conferência. Aí você pode dar uma travada a mais. Então, eu fico mais tranquilo com relação a isso. O Janilson Vieira falou que, falando dos Ravens dele, estava feliz com o resultado, mas triste pelo desempenho do Lamar Jackson e as 4 lesões, sendo que 2 tirando da temporada. Falou das surpresas dos Bucks, Rams, Browns, Lions, Jets pelo resultado e triste pelo Rodgers. É isso, né? Também fiquei triste com o desempenho do Lamar Jackson, tá? Eu espero mais, principalmente depois da chegada do Todd Monken, você muda esse ataque. Eu entendo que algumas coisas vão ser ajustadas, vai ter que passar um pouquinho ao longo do tempo. Domingo é um jogo muito importante contra os Cincinnati Bengals, né? Porque os Bengals não funcionaram, então é uma partida muito importante para os dois times. Você tem a chance de abrir 2 jogos de vantagem para um rival, vencendo já o primeiro duelo direto. Então é uma partida muito importante e eu quero ver sim o Lamar entregar mais a posse de bola, entregar mais a bola, fazer os passes. Eu quero ver esse que reclamava que não tinha para quem passar e agora sobra gente para passar. Então o Lamar precisa sim entregar mais. Também não gostei. Tô contigo nessa frustração da primeira semana. Das surpresas, eu não acho que os Rams e os Bucks vão brigar por alguma coisa lá no alto. Mas é legal, cara. É o que mais me encanta na NFL, é isso aí, né? Você nunca tem certeza de nada. O Ed falou que acredita que a temporada será bem equilibrada, principalmente em termos de favoritismo, não tendo um grande favorito como foi Chiefs e Eagles na temporada passada. Eu também acho que essa temporada vai ser uma das mais equilibradas. Mas no ano passado a gente também tinha uma sensação de que os Broncos vão brigar, muitos times ali. Vamos lá, né? Eu achava que os Bengals poderiam fazer o Super Bowl, então não era só uma questão os Chiefs do começo ao fim, ainda mais os Chiefs sem o Turkey Hill. É, os Eagles também tinham os 49ers brigando muito bem, até com o Brock Purdy eles podiam chegar lá, mas aí a lesão muda a final de conferência.
Sempre tem que passa depois parecer que era meio óbvio que ia ser Eagles e Chiefs o Super Bowl, e não era assim. No começo da temporada eu postava Bills e Rams disputando o Super Bowl passado. Os Broncos investiram muito no ano passado e não conseguiram render nada. Esse ano pode ser o caso dos Jets, né? Agora sem o Rodgers, também não acho que é um time que não pode chegar no Super Bowl. Os Chargers tentam lutar, mas não tem treinadora. Os 49ers eu acho que vai ser um time que vai brigar bastante. Eu vejo uma competição, eu acho que vai ser uma temporada muito, muito equilibrada mesmo. E aí, pra gente fechar, uma mensagem aqui de amizade, tá? Com o Vitor Gonçalves Correia, que falou que o sentimento de poder acompanhar a NFL sem gastar as forças torcendo pro Cardinals, porque ele sabe que não vai ganhar coisa nenhuma. E é uma forma de aproveitar o passeio, né? Enjoy the ride, essa é a história dos Cardinals. Só aproveita a temporada, cara. Seguinte, o seu time só pode te dar alegria. Porque se perder, você já esperava. Então, se ganhar, é alegria. Se perder de pouco, alegria, entendeu? A expectativa é a mãe da frustração. Quando você não tem expectativa, você não tem como se frustrar. Tá? A esperança te mata. O torcedor dos Cardinals é eterno, né? Não vai morrer jamais, porque não tem esperança. Então, cara, aproveita a temporada, olha o resto e tenta projetar um pouquinho o futuro, ver se alguma coisinha ou outra dá para salvar no time, pensando lá para frente. Como exemplo, gostei da primeira atuação da defesa. Então, só aproveita o passeio, é a melhor coisa. Espero que tenham gostado desse formato. A gente volta nessa quinta-feira para falar da semana 2, que começa já na quinta-feira, né? Temos o Thursday Night Football. Conto com a colaboração de todos, aquela curtida no vídeo, aquele comentário, compartilha o toque passa e aquele abraço.